Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por A Nova Máquina do Tempo. Oi, gente, eu acabei de ver a agressão que Augusto Nunes realizou a Glenn Greenwald no programa da Jovem Pan lá do Pânico, né? Acho que foi no Pânico, quando o Glenn Greenwald chamou ele de covarde, o que foi pouco. O que foi pouco para o que Augusto Nunes de fato simboliza no jornalismo brasileiro, que eu não chamaria mais de jornalismo. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem a seção de diálogos, o Filosofia Popular. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Tem os links das nossas redes sociais do nosso apoio no comentário fixado. Agora eu quero falar sobre o episódio. Tudo começou lá atrás, quando o Augusto Nunes fez aquela baixaria, acho que não tem outro nome, não é? De dizer que enquanto o Glenn Greenwald ficava trabalhando com material roubado e o marido dele estava em Brasília como deputado federal, não é, o David Miranda, ninguém estava cuidando dos filhos e que os filhos deveriam ser retirados dele, deveria ter alguém que olhasse essas crianças porque ninguém estaria cuidando delas. Meio que, assim, isso tem tantos problemas que a gente teria que analisar. Primeiro, a visão machista e a visão retrógrada de que é necessário que um dos pais não trabalhe, que um dos pais fique em casa com as crianças, né? Isso daí enfim, isso daí é de uma visão completamente atrasada, né? Enfim. Mas a outra coisa que está embutida na fala do Augusto Nunes que eu preciso falar é ele já está trabalhando com material roubado. O Augusto Nunes não deve ter estudado história do jornalismo. Não é história geral, não. É história do jornalismo. Provavelmente ele não sabe quem é Daniel Ellsberg, né? Que foi um whistleblower. Uma pessoa que, tendo contato com o material da Rand Corporation, mostrou os crimes dos Estados Unidos no Vietnã. E tiveram jornalistas, coisa que Augusto Nunes, obviamente, não é mais, se é que algum dia foi, o que eu tenho dúvidas, olharam para aquele material que foi roubado da Rand Corporation, mas perceberam que ele era de interesse público. Sabe aquele tipo de interesse que gente como Augusto Nunes nunca teve, provavelmente? E resolveu divulgar aquele material. Jornalistas corajosos resolveram fazer isso. Receberam o material do Daniel Ellsberg e ajudaram a que o mundo conhecesse a realidade sobre a guerra do Vietnã e as mentiras que os Estados Unidos tinham feito e continuava a fazer sobre a guerra do Vietnã. Ele provavelmente não sabe disso. Se ele tivesse estudado um pouco da própria história do próprio Glenn Greenwald, ele saberia que quando Edward Snowden mostrou os excessos e os absurdos da rede de vigilância do National Security Agency, da NSA americano, Glenn Greenwald estava agindo em nome de princípios jornalísticos. Porque o jornalista, ele ao receber um material, ele avalia se o material é verdadeiro e se o material é interesse público. A maioria dos grandes furos jornalísticos da história foram com materiais que foram obtidos de forma ilegal por um motivo muito simples. Aqueles que têm o poder estavam querendo esconder esqueletos no armário. Criaram leis e regras para proteger os seus crimes. E aí a única forma de fazer esses crimes do Estado americano, nos dois episódios, Guerra do Vietnã
e do NSA que eu citei aqui, mas outros estados ao longo da história do século XX e do século XXI. E no caso da Vaza Jato, crimes realizados pelos juízes e pelos promotores da Lava Jato só podem ser conhecidos se alguém tiver a coragem de roubar esse material e trazer ele a público, porque aqueles que estão perpetrando os crimes são justamente aqueles que deveriam manter a justiça, que são normalmente oficiais do próprio Estado, da própria justiça. E é isso que uma pessoa como Augusto Nunes não entende. É isso que Augusto Nunes, como um serviçal dos poderosos, não pode entender. Porque é isso que ele é. É muito pior do que um mero covarde. Um covarde qualquer. Ele é uma pessoa que está a serviço de um poder instituído. Está a serviço do bolsonarismo, está a serviço do lavajatismo, está a serviço de quem tem o poder. Está a serviço de um determinado tipo de poder, de Estado. E vai desculpar ele por todos os seus excessos. E vai atacar aqueles que têm a coragem, e aí sim a coragem, de enfrentar o poder do Estado e enfrentar os poderosos. Glenn Greenwald enfrentou a CIA e o NSA para publicar o que publicou sobre o sistema de segurança americano e seus excessos, seus absurdos, seus crimes. Ele vai atacar esses jornalistas. E sabe por que ele vai atacar? Porque esses jornalistas lembram ele do que ele nunca foi e do que ele nunca será. Um jornalista premiado internacionalmente. Um jornalista reconhecido por ter a coragem de colocar o dedo na cara dos poderosos e não se ajoelhar diante deles, como Augusto Nunes faz e fez. Augusto Nunes só criticou gente que estava no poder quando isso avançava sua própria fama e seu próprio poder, com gente que não estaria disposta a persegui-lo. Mas ele nunca, ao longo de sua carreira, fez nenhuma reportagem com evidências poderosas para destruir gente poderosa. Que não fosse que fosse de fato original, que fosse de fato um furo, algo que de fato pudesse irritar alguém e que pudesse fazer essa pessoa correr atrás dele. Quando Glenn Greenwald chama Augusto Nunes de covarde, isso vai muito mais profundo do que simplesmente uma pessoa que tem medo. Não. Isso significa algo profundo sobre parte do jornalismo brasileiro. Um jornalismo chapa branca. Um jornalismo que tem medo de enfrentar os poderes instituídos. Um jornalismo que pode sim esculhambar com alguma besteira que Bolsonaro fez, mas que se silencia enquanto Bolsonaro acaba e o governo Bolsonaro acaba com a aposentadoria dos mais pobres e vende nossas riquezas e destrói o pouco de estado de bem-estar social que esse país já teve. É um jornalismo subserviente aos Estados Unidos. É um jornalismo subserviente às grandes corporações empresariais, porque é controlado por grandes corporações empresariais da mídia. Por isso que Eduardo Moreira teve que ser demitido da Jovem Pan, porque ele dizia verdades sobre o mercado financeiro, e uma pessoa como ele não poderia ser tolerada na Jovem Pan, como a gente previu aqui no canal. A atitude pequena, agressiva e de perda de argumentos de Augusto Nunes mostra sua pequenez para a história. Ele, na história, vai ter um lugar bem pequeno. Gente como Glenn Greenwald, gente como Edward Snowden, gente como Daniel Ellsberg, nunca vão ser esquecidos.
pela coragem que tiveram de olhar para o poder do Estado, olhar para aqueles que tinham poder de prendê-los, talvez até de matá-los, e dizer: vocês desse Estado, dessa organização, desse poder instituído, gente que olhou para Sérgio Moro, olhou para Deltan Dallagnol e disse: vocês estão errados. Vocês não podem pegar a lei e fazer com ela o que vocês quiserem. Vocês não podem pegar, acabar com a privacidade das pessoas. Vocês não podem cometer crimes contra a humanidade, como fez os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Foi isso que essas pessoas, os chamados whistleblowers e os jornalistas que os apoiaram, fizeram. E eles terão um lugar na história de destaque. Já aqueles jornalistas que servem ao poder podem viver confortavelmente na época que eles vivem, porque eles estão servindo, afinal, os poderosos. Mas a história lhes reserva um lugar muito pequeno e muito ruim para as futuras gerações. E eu digo isso como historiador porque eu sei que a maioria dos historiadores e a maioria das pessoas que escrevem sobre a história desses períodos, felizmente, sabem reconhecer e sabem diferenciar os heróis dos covardes. E tomara que assim continue sendo. E era o que eu tinha para dizer sobre isso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.